vamos falar de uma proposta que permite caçar o alvará de empresas reincidentes em denúncias de racismo. O projeto é de autoria de Orlando Silva, deputado federal pelo PCdoB de São Paulo, ele que foi candidato a prefeito aqui da cidade nas eleições deste ano. Oi, Orlando, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, prazer enorme poder falar com vocês uma vez mais. Orlando, bom, inicialmente eu queria que você falasse desse assassinato, né, do cidadão negro João Alberto Freitas no Carrefour de Porto Alegre e em seguida já falar dessa sua proposta, Orlando. Olha, foi bárbaro, não é? O que nós assistimos em Porto Alegre. Eu confesso para você que eu fiquei assim uns 3 dias com aquele nó na garganta, sabe? De você assistir cenas daquele tipo de violência, uma coisa que nenhum argumento fundamenta um ato daqueles. Até se tenta agora uma narrativa de que ele teria agredido alguém, ele teria já agredido outra vez, mas isso não existe. Uma pessoa que estava neutralizada, imobilizada, ser espancada até a morte enquanto pedia socorro. Então é uma coisa assim, só de falar me emociona um pouco, porque eu acho uma coisa assim de uma barbaridade e que nós precisamos, no Brasil, superar isso. Eu sinto que o ambiente político acaba repercutindo nesse tipo de conduta das pessoas. Quando a gente critica o presidente da República, não é nada pessoal. Aqui, durante o debate da campanha, o pessoal diz: Orlando, mas você só fica falando do presidente. Você tem alguma coisa pessoal com ele? Eu falo: não tenho. O problema é que a atitude que ele tem, e agora, mais uma vez, quando ele se omite, não fala uma palavra de solidariedade às famílias sequer, e tenta negar o racismo, na prática, é uma senha que ele dá para a gente violenta, para a gente racista, atuar como se fosse algo normal. Ele deveria ser o primeiro, o presidente da República, no Brasil, a criticar, a atacar, a exigir justiça, dizer que não pode admitir violência, racismo, mas não. E quando ele fica omisso, é um sinal verde para que esse tipo de conduta continue acontecendo no país. Então, eu diria assim que foi algo muito chocante. A meu ver, foi equivalente ao que aconteceu com o George Floyd nos Estados Unidos. Foi transmitido praticamente ao vivo o assassinato de uma pessoa. E o crime que ele cometeu é de ser negro, porque nada justifica um desentendimento que você tem na rua toda hora, no trânsito, na padaria, na praça pública, no campo de futebol. E esse projeto, é curioso que ele foi apresentado antes desse fato, né? Foi apresentado porque durante a campanha eleitoral aqui em São Paulo, eu tomei uma decisão de que a minha candidatura teria 3 atributos. Primeiro, uma candidatura anti-Bolsonaro, porque, na minha visão, nós temos que enfrentar esse projeto que tem uma dimensão histórica, essa nossa luta. Segundo, a candidatura vinculada ao emprego e à renda, aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, com o plano emergencial de emprego e renda. E terceiro, uma candidatura antirracista, pela minha condição de negro e porque estou convencido que com racismo não há democracia. Então, nós procuramos desenvolver várias propostas de combate ao racismo e uma delas é nós aplicarmos como sanção aos estabelecimentos em que há crime de racismo a cassação de alvará. Porque qual que é a lógica nossa? Não adianta dizer que a culpa é de segurança. Os 2 seguranças do Carrefour foram demitidos. E daí? A empresa terceirizada pode ter o contrato rompido. E daí? E daí? Isso não repara nunca. Então, nós introduzimos uma mudança no Código de Defesa do Consumidor, para também no Código de Defesa do Consumidor você ter a base jurídica para sancionar as empresas chegando à cassação do alvará. Aí alguém pode perguntar, mas por que no Código de Defesa do Consumidor? Eu falo, é até um bom exemplo, porque o combate ao racismo tem que ser feito em todos os planos. Não é um problema apenas do direito penal, não é uma questão da Constituição. Nós temos que ter, atravessando todas as políticas públicas. E, no caso concreto, tem que bater onde mais dói, que é no bolso das empresas, porque elas têm que ter responsabilidade daquilo que acontece no seu ambiente. E no caso do Carrefour, a gente sabe que é uma empresa reincidente, né, Orlando? Claro que é mais grave ainda. E não adianta você participar da iniciativa contra o racismo. Aí coloca os 2 tostões num programa de ação afirmativa e fica com a consciência tranquila. Não pode. Ou, como eles estão propondo agora, um dia de vendas vai ser dedicado a financiar projetos. Eu acho tudo isso muito bom, só que é o seguinte, é inaceitável, é inadmissível
E o problema é que isso acontece no cotidiano. Nós não podemos continuar achando que é normal um jovem negro entrar no shopping center e passar a ser perseguido pelo segurança. Isso não é normal, porque as condições, os fatos extremos, como foi esse, choca todo mundo. Só que, antes desse fato extremo, há uma escalada de fatos que são violência e que são atos de racismo. Outro dia, aqui no supermercado da Zona Sul de São Paulo, um homem negro foi açoitado com fios de cobre. Então, nós temos que romper com a tolerância. Nós não temos que ter tolerância com esse tipo de atitude que é da barbárie. Nós temos que combater em toda a linha, envolver todo mundo, como diz a Angela Davis. Não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. E a luta antirracista não é a luta só dos negros. É muito importante que nós tenhamos essa consciência que é necessário envolver todas as pessoas que compreendem que não pode haver democracia com racismo, para que nós possamos superar, não apenas com leis, mas enfrentando esse tema no nosso cotidiano. Agora, Orlando, você falou a questão, né, do direito do consumidor. A gente sabe que o PROCON deu aí 72 horas, né, para o Carrefour se explicar em relação à morte do João Alberto. O próprio Instituto de Defesa do Consumidor também está apoiando o boicote contra o grupo Carrefour. Enfim, são medidas também importantes e nessa linha do consumidor, da questão da cidadania, né, Orlando? Com certeza. E são medidas políticas também. Sim. Porque quando você organiza um boicote, isso é um ato de consciência. Aliás, o Carrefour, em respeito à tragédia, deveria, no mínimo, fechar aquela loja. Ainda que fosse temporariamente, como se fosse respeito ao luto das famílias que foram alcançadas por esse assassinato. É inaceitável. No dia seguinte, abre como se nada estivesse acontecendo. Isso não existe. Então, eu considero que, felizmente, na minha percepção, cresce na sociedade brasileira a repulsa a esse tipo de fato. Se é verdade que tem muita gente que tenta naturalizar esse tipo de violência, ao mesmo tempo, na minha sensibilidade de homem negro, que é ativista do tema, que há muito tempo convive com essa questão, nós percebemos que cresce à frente o número de pessoas que compreendem a necessidade de superar o racismo. É mesmo a questão do machismo. Nós temos que compreender que não tem como. Nós temos uma sociedade de verdade que possa se dizer democrática se a mulher é vítima de violência, de feminicídio, é vítima de abuso no transporte público, ou mesmo a questão da LGBTfobia. Não pode, por uma condição, você ser agredido na rua. Então, isso é sinal de maturidade da sociedade brasileira, a repulsa a essas formas de violência, que é muito importante. Algumas são mais seculares, como é o caso do racismo e mesmo do machismo, e outras são contemporâneas. Mas todas são abjetas, todas merecem a nossa condenação e o nosso enfrentamento. Muito bem, eu vou repercutir aqui algumas falas dentro do Jornal Brasil Atual que a gente teve, já em relação a esse caso do João Alberto, Orlando. Nós tivemos aqui a presença também do Adilson Paes, ele que é coronel, né, aposentado, tenente-coronel aposentado da reserva da Polícia Militar, ele é doutor pela Faculdade de Psicologia da USP, mestre também pela Faculdade de Direito da USP, ele é muito ligado à defesa dos direitos humanos e ele lançou um desafio aqui no Jornal Brasil Atual, ele falou, desafio Carrefour para provar que não é racista, como dizem, né, em notas, dizer o seguinte, reconheça a falha e não conteste a ação, porque o que ele imagina é que o Carrefour deve contestar a ação, enfim, deve negar tudo que a justiça, né, enfim, tudo que a família, né, deve estar entrando na justiça em relação à morte do João Alberto. Queria que você falasse um pouco, né, sobre esse desafio. Será que o Carrefour vai reconhecer a falha, não vai contestar a ação, não vai colocar advogados aí justamente para ir contra a família do João Alberto? E também um outro ponto que ele destacou, que eu acho muito grave, ele disse o seguinte, que o número de empresas de segurança particular, né, o número de policiais, o número de seguranças que fazem parte dessas empresas, o número é maior do que todo o efetivo da Polícia Militar no Brasil. Um efetivo 82 mil policiais e seguranças a mais do que a própria PM. Como é que você vê também essas empresas que são
sempre ligadas também a policiais militares. Esses dois Eu pontos. acho que a ideia do coronel é muito interessante. O Carrefour tem uma chance, ou teria uma chance, o Carrefour, de se posicionar e mostrar que não é bravata, não é demagogia, não é oportunismo dizer que tem algum compromisso de combate ao racismo. Eles argumentam que fazem parte de projetos de combate ao racismo. Então, o coronel deu uma boa dica. Eles poderiam assumir a responsabilidade e, em respeito às famílias, inclusive, deveria não só indenizar, mas deveria adotar outras medidas. Eu dou um exemplo prático e simbólico, não é? Fechar aquela unidade por um tempo, para de pensar só no lucro. Saiba que causou dor, saiba que isso feriu a sociedade brasileira, não só a família que está destroçada, porque você perde um ente querido, um homem novo, 40 anos de idade, você fica destroçado, mas você feriu a alma, a sociedade brasileira está ferida. Essa semana agora, final de semana, teve ato no Brasil inteiro, porque está todo mundo muito indignado. Então, o desafio do coronel é uma boa iniciativa. Esse tema das empresas de segurança pública, eu diria que isso talvez seja um problema que gravíssimo em gestação. Segurança privada, né, Orlando? Segurança privada. Sim, segurança privada. Nós estamos nos acostumando a falar de milícia pensando no Rio de Janeiro. Uhum. Nós pensamos sempre em milícia e Rio de Janeiro. O fato é que o padrão de funcionamento de milícias, que é proteção remunerada da sociedade, para além das forças de segurança pública, é algo que está se espalhando no Brasil inteiro. Aqui em São Paulo é muito comum empresa de segurança privada, oferecendo proteção a regiões inteiras, e ela é feita pactuada com forças de segurança pública. Então, um dado bairro, você tem a circulação muito mais intensa de forças de segurança pública, da PM, por exemplo, e em troca disso, você tem um caixinha que é pago para essas empresas de segurança privada que cuidam daquela região. Isso acontece em condomínios, isso acontece em ruas, em bairros inteiros. Então, esse padrão em que você garante a proteção da sua intimidade, da sua privacidade, na prática, utilizando quase que privadamente as forças de segurança pública, que tem um determinado padrão nesses bairros, e quando vão para a periferia, vão para a quebrada, o padrão é outro. É o padrão de atitude genocida. É um padrão em que mostra a letalidade policial que cresce até durante a pandemia. Então, essa promiscuidade público-privada entre empresas de segurança privada e forças de segurança pública é algo crítico, algo perigoso, deveria ser objeto, inclusive, de enfrentamento por parte das forças de segurança pública. O caso mesmo do Carrefour, tinha um policial militar que estava ali, em treinamento temporário, que estava ali como segurança privada. Isso é a regra. Inclusive, grande parte dos policiais que são mortos durante atividades privadas, como é típico dessas empresas de segurança privadas. Então, eu diria que esse tema merece uma atenção máxima nossa, porque essa promiscuidade pode produzir muito dano. E o padrão de milícias que nós conhecemos do Rio de Janeiro se tornar um padrão nacional. Exato. Agora, Orlando, você viu que, inclusive, a própria ONU já está se manifestando, está cobrando do presidente da República, do governo federal, atitudes mais enérgicas, posicionamentos. A gente viu, inclusive, pessoas, né, da própria comissão, do Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU também se pronunciando. Isso já está sendo um escândalo internacional, né, Orlando? Com certeza. E aqui a omissão do presidente agrava o tema. Porque você tem um país marcado pelo racismo estrutural. Acontecer episódios como esse é mais uma revelação da dinâmica e da presença e da força do racismo estrutural. Agora, diante disso, o que fazer? Nós temos que ter um pacto de quem defende a civilização para enfrentar. E a omissão do presidente sinaliza o quê? Sinaliza que não é bem assim. Esse não é bem assim é que não pode ser tolerado, não pode ser aceito por nós e, felizmente, também é objeto de crítica internacional. É mais uma vergonha que o Brasil passa, né? Porque assim como nós negamos que tinha incêndio na Amazônia, tinha incêndio no Cerrado, assim como nós viramos um país pária no mundo porque nega a existência da Covid, no caso do racismo, é mais um exemplo em que o país vai passar vergonha.
porque tenta negar uma situação de fato e fica indiferente à dor de tantas pessoas. E Orlando, durante a campanha eu recebi material, né, enfim, de diversos candidatos, entre eles o seu material, e também me comoveu demais uma narração que você fez em relação a uma discriminação que você sofreu. E me chamou bastante atenção pelo posto que você ocupava, né? Eu não sei se você está lembrado, né, dessa narração sua, que eu acho importante compartilhar com as pessoas, porque quem sente na pele, né? Só quem sente na pele, você falou aí que você ficou 3 dias com nó na garganta, né? Em relação a essa morte do João Alberto. E eu queria que você falasse como é que é ser discriminado, Orlando? Se você puder relembrar. Então, você pergunta até arrepio, né? Esse episódio que a gente contou foi quando eu estava com um sobrinho meu em Brasília, eu era ministro do esporte. E nós fomos assistir A Paixão de Cristo, um filme, não sei se você lembra desse filme, que é uma ode, assim, uma exaltação à tolerância, uma crítica à intolerância, né? E mostra, inclusive, a dor de Jesus Cristo, enfim. E eu saí do filme super sensibilizado, eu e o sobrinho. Eu tenho um problema na minha vida, que eu sou uma pessoa muito simples. Eu continuo sendo como eu sempre fui, ando de camiseta, de chinelo, de bermuda na rua. Meus amigos do meu bairro, todo mundo me conhece, sabe que eu sou assim desse jeito. Claro, quando você tem que estar composto, você se compõe adequadamente. Quando você tem que estar no seu figurino, você fica no seu figurino. Eu sempre pensei assim e continuo sendo assim, graças a Deus. E aí, voltando para casa, na época, minha casa era em São Paulo, continua sendo, mas em Brasília eu ficava durante a semana, então eu morava num hotel, um hotel em que os ministros ficavam, um hotel 5 estrelas, e eu e o meu sobrinho, que é um menino simples também, negro, pegamos um táxi, e o motorista do táxi pediu para dar carona para outra pessoa. E eu, bobo, achando que era uma ajuda que nós estaríamos dando. Um trabalhador precisava de uma carona, qual o problema de ir no táxi conosco, não é? E aí, de repente, eu descobri, quando ele parou no posto policial, que fica do lado do Palácio do Planalto, é que ele estava com medo de mim, achando que eu era um criminoso. Afinal, por que eu iria naqueles trajes para o hotel 5 estrelas em Brasília? Como pode? Aí desce do carro e fala para o segurança do postinho ali do palácio. Averigua porque tem um homem suspeito no meu carro. Nossa. Suspeito por ser negro. Porque eu estava conversando de boa, falando do filme para ele, né? Imaginando. Então eu fiquei assim, muito chocado. E quando os policiais chegaram perto do carro, pediram para eles para descer de onde? Aí caiu a ficha, eu entendi o que estava acontecendo. E aí eu falei, não pode. Eles olharam para mim, quando o policial me reconheceu, falou, doutor, eu já virei doutor, né? Eu fui de suspeito a doutor numa fração de segundos. Imagine a posição do taxista. E ele ficou completamente sem chão. E era, curiosamente, no dia seguinte, eu falei, olha, amanhã eu vou estar nesse palácio aqui, ao lado do presidente da República, porque nós vamos celebrar o Dia Internacional de Combate ao Racismo. Eles ficaram completamente perplexos. Dali fomos embora. Eu fui à delegacia, inclusive, registrei uma ocorrência. E aí cai naquela história do Brasil, não acontece nada depois. Meu sobrinho, um jovenzinho, ficou arrasado, chorando, um monte assim, porque, né? Então, é uma coisa que é muito dolorida, mas é uma coisa que está no nosso cotidiano. Durante a campanha eleitoral, quanto mais eu falava contra o racismo, mais onda racista vinha contra mim, a ponto de eu fazer uma denúncia aqui também. E agora eu estou monitorando o inquérito. Abrimos um inquérito para que a polícia identifique quem foram os autores desses ataques nas redes sociais, porque eu vou exigir punição dessas pessoas. Porque as pessoas imaginam que na internet não tem regra. Tem. Não pode ser terra sem lei. A lei geral vale também para a internet. Então, tem inquérito na polícia apurando e nós queremos identificar quem são essas pessoas, puni-las, para que sirva também de exemplo. Tem que ser pedagógico a punição dessas pessoas. Então, eu estou convencido que nós não podemos tolerar. Essa é a minha convicção. Nós temos que ser intolerantes com o racismo, combatê-lo permanentemente, né? Buscar cada vez mais energia, mais força, mais alianças, mais aliados. E, infelizmente, esse tema vem para a pauta com tragédias, não é? Mas eu estou convencido, inclusive, que na campanha eleitoral tinha até gente que não entendia. Teve até companheiros meus que falavam assim, mas você vai falar disso? Eu falei, vou, cara. Porque a primeira peça que eu botei na TV era uma narração de 30 segundos em que o Rap Lud, que é um rapper aqui importante, amigo nosso, e Alessi Brandão,
era uma tela dividida preto e branco, e a tela preta ia ficando branca. E dizia assim, ó, quando o preto e o branco disputam com as mesmas condições, o mesmo espaço, quase sempre esse espaço passa a ser do branco. Pense nisso. Porque é uma visão de que nós temos que também no processo político eleitoral fazer um trabalho pedagógico, de consciência política, porque isso é parte da nossa Constituição Cidadã, você não compreende? Uhum, exato. Não, eu só queria mais detalhes, Orlando, desse ataque recente que você teve nas suas redes sociais. Em qual rede social que foi? Foi no Twitter, sobretudo no Facebook. Aí nós printamos tudo e fomos, registramos uma ocorrência. O delegado-geral, inclusive, centralizou numa unidade especializada o inquérito, né? Eles estão fazendo investigação, tem uns prazos, porque para você identificar o IP, né? De onde foi lançada a mensagem, você tem que receber informações das plataformas digitais. Então, está em curso. Eu vou ficar de olho nisso, não vou deixar barato, não. E conta para a gente depois, tá bom, Orlando? Para a gente, né, acompanhar. Eu agradeço muito aqui a sua participação, a gente admira muito o seu trabalho. Parabéns, e Orlando, por toda essa luta, e espero aí realmente que fatos desse tipo, né, que aconteceu com você, com tantos outros negros e negras, e esse, infelizmente, com o João Alberto, não aconteçam mais, mas é difícil acreditar nisso. A gente mesmo fala, mas ao mesmo tempo a gente já duvida, né, Orlando? Infelizmente. É por isso que nós temos que atuar. Ontem eu conversei com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, propus para ele votar esse projeto. Eu falei, presidente, deveríamos chamar Lei João Alberto, que é uma forma de você criar instrumento para enfrentar o racismo. A Lei Maria da Penha acabou com a violência contra a mulher? Não, não acabou. Mas nos deu instrumento para as mulheres e para a sociedade combater a violência contra a mulher. A lei do feminicídio acabou com o feminicídio no Brasil? Não. Mas nos deu instrumentos para atuar enfrentando esse tipo de violência. Se der certo nós votarmos essa lei, que eu chamo de João Alberto, ela vai acabar com o racismo no Brasil? Provavelmente não. Mas vai nos dar instrumentos para combatê-lo. É nisso que eu acredito. Vou lançar, inclusive, hoje uma petição pública para que a gente possa encaminhar junto ao presidente da Câmara. Ele já combinou que nós vamos fazer um requerimento de urgência para rapidamente apreciarmos no plenário da Câmara. Agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês e com todos os amigos da Rede Brasil Atual. Um abraço. Um abraço, Orlando. Tudo de bom. A gente falou aqui com Orlando Silva, ele que é deputado federal pelo PCdoB de São Paulo e foi candidato a prefeito da cidade nas eleições deste ano. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.